A doença comum entre mulheres em período reprodutivo atinge aproximadamente 7 milhões de brasileiras, de acordo com uma estimativa da Associação Brasileira de Endometriose. Em todo o mundo, são mais de 170 milhões de mulheres acometidas pela patologia. A endometriose é uma doença ginecológica benigna e crônica caracterizada pela presença de tecido endometrial que reveste o útero fora do órgão. É o que conta a especialista em geriatria. A endometriose ela é uma alteração no endométrio do útero. O endométrio é uma camada de células do nosso corpo, né? Do nosso útero. E é quando a gente tem um processo inflamatório e elas de alguma forma vão migrar para fora do útero, entendeu? Então, quando essas células de endométrio elas migram para fora do útero, elas passam a ser uma endometriose. Elas podem se instalar no intestino, elas podem se instalar na bexiga, elas podem se instalar nas trompas, fora do útero. E aí é quando essa paciente vai ter os sintomas conforme a localização que tiver a instalação dessas células. A doença atinge mulheres em período reprodutivo devido à alta exposição ao estrogênio, que é o hormônio responsável pelo controle da ovulação e pelo desenvolvimento de características femininas. A idade, a primeira menstruação precoce, a menopausa tardia, história familiar de primeiro grau, sedentarismo, dieta e nunca ter engravidado são alguns dos fatores de risco. Geralmente, as principais complicações são a infertilidade. Tem algumas mulheres que, quando tem essa instalação no intestino, pode ter perfuração intestinal, pode ter problemas na bexiga. Então, por isso, quando a mulher tem cólicas antes do período menstrual e depois do período menstrual, de uma forma muito intensa, que toda vez ela precisa de muita medicação, são dores fora do ciclo natural, entendeu? E ela sempre precisa de muita medicação para dor, deve-se investigar. Mulheres que procuram engravidar há muito tempo e não conseguem, mais de 2 anos, tendo relações sempre no período certo, né? Desprotegido, tudo. Então, são fatos para a gente fazer a investigação. Os sintomas causados pela endometriose podem acarretar problemas ainda maiores que dores e infertilidade. De acordo com a psicóloga Gabriela Romancini, problemas psicológicos como a depressão são adversidades provenientes do sofrimento que as mulheres passam durante o tratamento da doença. A gente vem reforçar um pouquinho a questão psicológica das mulheres que enfrentam essa doença. Sabemos que é uma doença crônica que causa inflamação e a mulher tem que lidar com a questão de não poder engravidar, né? Então, pelo fato dela lidar com a dor crônica e o fato de não engravidar, gera também as questões emocionais, que a gente pode falar da questão da insegurança, do medo, a raiva, o isolamento, né? Pois a gente, como mulher, né, a gente pode dar um exemplo que a gente sonha em ter filhos, em reconstituir uma família, né? Nem todas as mulheres, hoje tem muitas mulheres de vida independente que não tem essa questão. Mas a grande maioria pensa em gerar filhos, né? Atualmente existem diversos tratamentos, medicações, interrupção do período menstrual e cirurgias são alguns deles. O tratamento da endometriose, ele consiste em você, muitas vezes, interromper esse ciclo menstrual, né? Claro que existem tratamentos mais radicais, como você, às vezes, deixar essa mulher entrar em uma menopausa precoce. Mas isso também é muito radical, porque muitas vezes ela pode fazer uma osteoporose precoce. Então, depende muito do médico, do acompanhamento que ela vai fazer. O diagnóstico da endometriose não é através de ultrassom, tá? Ou com uma ressonância com contraste ou da laparotomia. O exame padrão ouro é a laparotomia. Ainda segundo a psicóloga, é de extrema importância que um profissional acompanhe estas mulheres durante o tratamento da endometriose. A psicoterapia, ela é uma questão que vem contrapartida para ajudar não só a dor física, que o médico especialista nessa área ajuda, né?
e vem desenvolvendo ao longo desse tempo todo um desafio para a medicina, né? Mas, junto com a psicoterapia e a questão do tratamento psicológico, ela vai entender, compreender melhor a doença física e buscar resgatar a sua qualidade de vida.